Depois de fazer múltiplos 6 dígitos por mês, eu decidi entrar em uma operação como copywriter. Ai, ai. Esse início do vídeo vai ser assim mesmo, tá? E decidimos também fazer um teste com Nutra de memória. É isso. Pedro, manda mensagem pro início do vídeo. Não tá sendo gravado assim não. Fala. Manda só uma mensagem pro início do vídeo aqui pro pessoal querer ver o vídeo até o final. Até o final, eu vou revelar a fórmula de acertar 10 de 8 dígitos só com apenas um. Que isso, tá vendo? Pronto. Sem usar IA? Então pronto. Você agora tem que ficar nesse vídeo até o final. Fui. A gente decidiu fazer esse teste de nutracêutico porque a gente volta naquele problema de fluxo de caixa. E na operação de info a gente estava meio que ficando no break-even ali. Break-even, para quem não sabe, é meio a meio. Ou seja, a gente estava quase perdendo grana no front para no próximo mês as recorrências viessem e trazessem uns 30, uns 20k a mais de lucro ali. E a gente salvava tudo, sacou? Só que isso é bacana, nosso caixa vai aumentando pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. E a gente consegue receber uma graninha legal e consegue crescer. Só que tem um ponto. Plataforma. Para vocês, jovens gafanhotos, ou para quem já é mais experiente aí, entende que plataforma é bem importante. Só que tem um negócio chamado saque, período de saque. E dentro de uma empresa, você precisa de um fluxo de caixa entrando e saindo. Fluxo de caixa entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, como se fosse uma espiral que gira e faz o ciclo. Certo? Isso aqui tá gravando. Como se fosse uma espiral que faz, como se fosse um círculo. Para você continuar usando o mesmo dinheiro que vem da própria empresa, para além de sustentar você mesmo, ela se autossustentar e crescer, pegar o excedente e investir de volta, para aquele excedente virar mais excedente, virar mais excedente, virar mais excedente e continuar seguindo até você ter uma empresa aí de múltiplos 8 de mês, que é o que a gente vai ter, certo? Volta no ponto da plataforma. A plataforma tem um período que você faz o saque, que ela processa o dinheiro e você faz o saque. Você solicita o saque e ela tem esse período que demora para o saque vir para você, certo? A gente usa uma plataforma chamada DigiStore 24. Essa plataforma inicialmente é 14 dias de saque, o que foi ruim pra caramba. A gente passou um tempão, a gente construiu relacionamento, fez de tudo e a gente tá com D7. Bacana. É bom, né, D7? Mas a nossa oferta tá vendendo. Estamos lucrando. Nossos ads estão vendendo. Eu estou acertando alguns ads, estou acertando alguma coisa aqui ali. A gente está seguindo, estamos fazendo variação. As variações estão respondendo. A VSL não está morrendo, ela está respondendo cada vez mais e mais e mais e mais. Nesse caso, o que sobra? Todo o dinheiro que a gente pega vai de volta. Só que acaba saindo muito rápido. Porque a oferta vai consumindo tanto que vai saindo muito rápido. E a gente meio que acaba ficando sem para poder investir depois. E aí a gente tem que esperar para reinvestir. E reinvestir, e reinvestir, e reinvestir, e reinvestir, e reinvestir, e reinvestir. Esse é o ponto. Por conta do D7. Você provavelmente já deve ter visto pessoas que estão lucrando aí 6D por mês, 6D por dia, 7D por dia, que começaram há alguns meses. Provavelmente essas pessoas não têm caixa, não tiveram caixa, mas elas começaram em uma plataforma que tem D2. O que é D2? São 2 dias. O que é D7? São 7 dias de saque, certo? Então esse é um dos pontos que a gente leva em consideração na questão do nosso fluxo de caixa como empresa. Por quê? Eu acho que a maioria que deve me acompanhar aqui deve ser provavelmente algum copywriter, algum editor, alguma pessoa que presta serviço de alguma coisa, talvez um gestor de tráfego. E não pensa na plataforma em si. Só acha que é só subir o produto, aprovar o produto e é isso. Você subiu, você tem uma oferta que vende, você tem um criativo que vende, só isso já é o suficiente. Você sabe rodar um tráfegozinho ali, bacana, só isso já é o suficiente. Só que você não leva em consideração essa questão de fluxo de caixa, certo? Então, a gente decidiu ir para rodar Nutra por conta disso. Porque no Nutra a gente recebeu uma proposta que a gente consegue D2, que são 2 dias de saque, embora a gente tenha um negócio chamado taxa de allowance, que é mais ou menos 10% ali, por 2 dias.
a gente acertando alguma coisa, rodando esse nutracêutico, com D7, com D2 e com esse CPA de 170, a gente meio que tem um fluxo de caixa infinito. Só que infinito entre aspas. A gente recebe a cada 2 dias. O que são 5 dias a menos do que a gente estava recebendo antes. O que possibilita uma escala muito maior e um ciclo muito maior que a gente vai poder focar mais ainda nossa energia em criativo e em VCL. Sacou? Então, é uma diferença, é uma decisão que é um pouco arriscada, certo? Que Nutra consome muita grana, a gente já tem um caixa, só que. E também tem muita gente rodando, e tem muita operação rodando, operação grande rodando e colando as outras pessoas. Então, é um risco do caramba. Mas da mesma forma que tem um risco, tem um retorno muito grande que a gente pode obter ali, sacou? Então, é uma decisão que a gente leva em consideração tudo, tudo isso. A gente não só decide, pô, vamos parar de rodar info pra gente ir pra Nutra. Não, não foi assim. E aí vem outra questão também, que eu queria falar sobre eu virar copywriter de outra operação. Pra quem não sabe, antes eu tava no momento, uma operação muito foda, 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 foda pra caramba, do Rafa e do Alan, moram no meu coração. Mas eu recebi uma outra proposta para entrar em outra operação de outro amigo meu, em que eu virei um copywriter, eu tô recebendo como se fosse um copy sênior, e eu recebi a oportunidade de ter as minhas copies revisadas por uma head. Pra você que já teve, que sempre teve head, sempre teve algum tipo de copy, revisando as suas copies em si, que você já escreveu, sempre corrigindo seus erros e te passando ensinamento, acha que isso, beleza, é pouca coisa. Segura aí que eu só tô botando um tiquinho de água. Você mora no litoral, você tem que beber água assim, ó. É isso. Tô litorando, tá ligado? Lá ele. Eu recebi a oportunidade de ter minhas copies analisadas por uma head. Perfeito. Você, voltando no ponto que eu estava falando, você provavelmente, se você é um copywriter, que já entrou em alguma operação, e você já teve algum superior, alguém para analisar suas copies e alguém para te ensinar e te passar as noções básicas de copywriting. Vosso querido Davi não teve. Eu entrei em outras duas operações como copywriter, que foi essa atual que eu tava, que é essa antiga que eu tava, e a primeira foi do Antônio Carneiro e do Thiagão Brabo também, do Eduardo. Pô, top, top essa operação de Nutra. Os caras aí tão porrada de contato. Mas nessa operação, nenhum deles eles não tinham copy como se fosse um head para poder analisar. Na segunda operação que eu tava também, eles não tinham head para poder analisar as minhas copies e para poder me ensinar algumas certas noções, porque eles ainda eram mais novos de mercado assim, sabe? Então meio que faltou muita coisa dessas noções básicas de copy, sabe? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo isso daqui, mas vocês não se importem não. É só para impedir que a luz chegue até aqui. Perfeito. E além disso, além dessa questão de ter oportunidade de aprender, o que vocês deveriam valorizar, tá? Muita gente fala, pô, eu vou entrar em uma operação para receber dinheiro. Eu vou entrar em uma operação só para receber dinheiro. Eu vou entrar nessa operação só porque o salário é bom. Ou só porque a porcentagem é boa. Mas não olha em consideração a questão do aprendizado. Para vocês que querem fazer uma grana rápida, beleza, faz isso, faz isso. Mas o meu jogo é lá na frente. É lá na frente, é fazer uma grana boa, uma grana grande, uma grana duradoura. Para isso eu preciso de habilidade. Se você conseguir habilidade e se transformar numa pessoa que tem a capacidade de fazer 1 milhão por mês ou 1 milhão por dia só com as suas skills, você nunca vai ficar pobre. Se você quer receber sua grana agora, 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 você vai receber grana agora. Não tem problema. É problema teu. Se tiver algum. Não tô julgando. Mas no meu caso, eu quero receber grana lá na frente. Uma grana boa lá na frente e manter uma constância. Porque assim, eu tirei essa mentalidade de imediatista, tá? Eu tirei essa mentalidade de imediatista porque, cara, beleza, você tem grana, tá ali, você faz muita coisa, você compra, sei lá, carro, você compra casa, você ajuda tua mãe, bacana, você ajuda tua família, você compra comida boa, você paga umas GP aí, se você quiser. E aí? Pô, é uma vida divertida pra caramba, velho. Mas tem uma hora que isso cansa. Tem uma hora que isso cansa. Eu não tô sendo moral, não tô sendo uma pessoa que é um santo.
eu vou fazer muita dessas merda. E vou fazer e vou continuar fazendo durante um tempão. Mas, ao mesmo tempo, isso não vai me fazer me perder. Eu não vou me perder. Porque eu vejo além. Eu vejo além disso. Isso aqui é só uma pequena parte da minha vida. Tem gente que, depois que ganha grana, se afunda nisso. Se afunda nisso, não tá ligado? Na visão de longo prazo, no algo maior, saca? Então, eu já vejo que muitas pessoas que eu conheço, amigos pessoais, fizeram isso e se fuderam. Fizeram uma grana aqui assim. E evitaram de aprender skill, de baixar a cabeça, de ser, pô, de baixar a cabeça, de pegar, aceitar ser ensinado, ser o máximo de, acho que é teachable, o máximo de ensinável possível, ser uma pessoa ensinável, ser uma pessoa que é sempre estudante, sempre aluna, e quer sempre aprender. Entendeu? Muita gente deixou de fazer isso, muitos amigos meus, só porque queria a dopamina barata, a grana agora, pra poder sair, pra poder comprar os combos, pra poder ir pra Marbella, pra poder ir pra fazer não sei o que lá, comprar cigarro do mais caro, charuto do mais caro, comer mina de não sei tal local, entendeu? Então, ou seja, eles não têm uma visão de longo prazo. Então, volta na minha questão, daqui de eu ter as minhas cópias revisadas por uma rede. Eu tô pensando lá na frente, porque eu sei que a posição atual do Davi o Davi não entrou em nenhuma operação de 8 dígitos como copywriter, não aprendeu o processo, não tem uma noção básica que muitos copywriters aí que estão dentro de uma operação de 8 dígitos chega lá e não valoriza, e é mandado embora. Muito copywriter é o editor. Eu entrei em uma operação de 8 dígitos como editor, entrei, não performei bem, fui demitido. Depois dei a volta por cima, virei um editor freelancer foda, depois criei uma agência, peguei muita experiência de edição, peguei muito contato com pessoa que tem, com dono de operação que contrata editor, peguei contato de editor de operação e eu meio que dominei essa área de edição. Peguei muitas das noções básicas ali. Só que tem um ponto. Eu não fiz a mesma coisa como copywriter. E copywriter, querendo ou não, é um dos 3 pilares principais e é um must-have, que é uma coisa que você tem que ter, tem que saber, se você quer ser dono de operação de DR. Entendeu? Então, para mim, faltou isso. Logo, meu raciocínio foi: eu vou, além de ter essa visão de longo prazo, eu vou aprender muito. E aí, fora que, volta num ponto bem interessante. Eu não estava tendo tanto fluxo de trabalho. Na outra operação, eu estava fazendo um criativo por dia. Na minha própria operação, eu estava fazendo em média 5 a 7 novos corpos por dia, por mês, por semana, na real, e umas 15 a 20 variações por semana. Então não é muita coisa, é pouquinha coisa. Então eu não tava forçando meu cérebro a exercitar, a fazer spy todo dia, a escrever body, a escrever hook, a analisar, a bater controle, a pesquisar mercado, a pesquisar quem que é famoso lá nesse determinado país, quem que faz isso, quem que é aquilo, ler, entender notícia e saber sobre esse público mesmo, sobre os públicos que eu estou escrevendo. Então, ou seja, isso me força a ter uma produção, uma capacidade muito maior de produção, sabe? Então, ou seja, eu pego a minha energia excedente aqui, minha energia excedente, ao invés de estar se dispersando pra scrollar aqui, scrollar no Instagram, que, pô, eu tinha muito vício no Instagram. Mas depois que eu entrei nessa operação, acabou. Toda a minha energia excedente tá sendo focada aqui, tá sendo focada na minha própria operação, tá sendo focada em gravar vídeo aqui, em escrever as paradas. Então, ou seja, eu pego toda essa minha energia excedente e foco aqui. Ou seja, eu tenho um ritmo muito maior, saca? E fora que você tá em comunidade, tá com pessoas, é coisa boa pra cacete. Você provavelmente não percebe, ou talvez você não é como eu vejo, eu sinto necessidade de ter um senso de comunidade, ter um senso de estar perto de pessoa. Eu não consigo ficar sozinho. Eu não consigo. Eu não consigo. Isso online e isso presencialmente. Por quê? Eu sei que se eu ficar sozinho, beleza, eu consigo. Pô, fiquei sozinho a maior parte da minha vida. Mas eu sei que. E não virou desabafo, viu? Eu sei que eu estando perto de pessoa. Eu, além de não entrar, não ficar só na minha própria cabeça, não ficar cheio de ansiedade, não ficar vagabundeando, não ficar preso na minha própria cabeça, não ficar cego para o mundo externo, para visões, para copy, para tese, para tudo isso, eu ainda me sinto mais feliz. Eu não sei se você já sentiu isso, mas pensa, você acabou de escrever vários corpos aqui. Você chega lá, vai lá no teu amigo e, pô, ri com ele, velho. Fala merda e ri. Você pega uma tese de Marte, joga no ar e começa a discutir ela. Você começa a falar de conspiracional da China, começa a falar de uma parada inteira ali, você começa a falar do Red Bull. Mano, você começa a falar de muita coisa. Você começa a falar de umas teses de prosperidade, cara.
Que eu não vou revelar aqui porque eu vou dar. Mas foda-se, saca? Você pega e você começa a falar umas paradas e depois você começa a rir. Você sai, você come. Porra, é um senso de comunidade, mano. É um senso que vocês. É um senso de você estar perto de pessoas. Porque querendo ou não, você volta lá no ser humano antigamente, tá? Vê se vocês estão conseguindo ver meu braço aqui. Vocês voltam lá no ser humano. Pera aí. Vocês voltam lá no ser humano lá de antigamente. O ser humano de antigamente, eles sempre viviam em tribos. Eles sempre viviam em tribos. O doutor David M. Buss, ele fala que a gente precisa de uma tribo de 153 pessoas que são próximas da gente. E se você tendo essa tribo de 153 pessoas, você vai ser mais feliz, você vai atingir mais coisas, você vai fazer mais dinheiro, você vai se sentir mais satisfeito, você vai ser mais próximo de Deus ou de qualquer tipo de religião ser superior que você tem na sua religião. Saca? Você vai ter a mente mais limpa, você é menos propenso à ansiedade, você é menos propenso a desenvolver todos os tipos de doença, você é mais propenso a treinar, você é mais propenso a cuidar da sua saúde, comer melhor, beber mais água, dormir melhor, é, é, ter menos personalidade viciante, que vicia nas coisas. Se você tem essas 153 pessoas que são partes da sua tribo próxima, saca? Mais do que isso, começa devagar, sacou? Então, ou seja, você precisa de pessoas. Na minha opinião, eu sou muito mais forte nisso. Se eu tenho pessoas perto de mim, irmão, eu cresço e cresço muito. Que nem eu tô fazendo aqui. Porque eu tô numa casa com um copy muito foda, muito forte mesmo, os copies, saca? Então, ou seja, eu vejo que senso de comunidade pra mim é uma das coisas muito importantes. Eu estando na minha própria operação, tá só eu e meu sócio. Tá só eu e meu sócio. A gente ainda não tem um caixa e a gente não precisa tanto contratar a pessoa agora, porque tá sobrando tempo pra mim. Então a gente não precisa contratar um editor, não precisa contratar um copy, a gente não precisa estruturar nada, que tem pessoas ali o dia inteiro. Então, ou seja, eu estando nessa operação me ajuda a estar com pessoas, certo? E voltando a um ponto bem interessante aqui. Além de estar em contato com pessoas, construir relacionamento, eu fui no evento de network, imersão empresa independente do Gabriel Breyer. Cara, isso foi muito insano. Foi muito insano. Pra vocês que não sabem, esse daí foi meu primeiro evento presencial. Lá foi uma rapaziada bem pesada. Eu conheci uma negada. Cara, eu peguei uns 25 Instagram. Peguei uns 4 a 5 WhatsApp aqui. Vou sair com um cara que eu conheci lá hoje. Vai eu, o meu amigo aqui e o outro ali, que mora aqui comigo. Nós vamos sair, nós vamos atrás das russas. E, cara, é, é, é muito insano. É muito insano. A quantidade de conexões que você pode obter dentro disso e o quanto a sua mente se expande, sabe? Eu vejo que eu tive muita facilidade em fazer network e contactar essas pessoas por conta da minha autenticidade. E teve dois casos em específicos, que uma delas foi com o dono da Monetize e com um cara chamado Marconi Hall, tá? Foi nos momentos que eu fugi da minha autenticidade, fugi de fazer e ser quem eu sou. No momento que eu fui pro dono da Monetize, só porque eu queria, eu destrinchei e eu queria um pouco de aprovação dele. Porque eu tinha feito a pergunta pra ele e ele tinha me respondido e eu queria um pouco de aprovação. Naquele momento eu fui lá pra tentar puxar algum tipo de conversa com ele. Só que eu não queria, eu não precisava. Aquela conversa que ele já tinha, aquela pergunta que ele já tinha me respondido no palco lá, já tinha resolvido todas as minhas dúvidas. O mesmo caso foi com o Marconi Romulo. Ou no Marconi, não sei. Cara, eu já tinha tido duas interações com ele, duas interações muito massa. Ele mentorou um dos meus melhores amigos hoje, tá? Um editor muito foda. Inclusive, se você precisar de editor, me chama lá no Instagram. Eu vou indicar ele. É um dos caras mais bravos que eu conheço. Os caras que mais me inspira. Mas estamos perdendo o foco. E aí, na última interação com ele, eu fui porque eu queria aprovação. Eu fugi da minha autenticidade. Eu fugi da minha autenticidade e eu fugi de falar o que eu queria mesmo. Eu fiquei restringido ali. Eu queria falar com ele sobre personal brand, uma marca pessoal. Ele já é um cara bem forte e que ele fala bastante sobre isso. Ele fez bastante isso, ele já fez bastante lançamento. E eu queria trocar uma ideia com ele sobre isso. Eu queria falar sobre como criar conteúdo mudou minha vida. Eu queria falar para ele sobre os meus pensamentos futuros, de como criar conteúdo pode potencializar todos os meus, todas as minhas ações no futuro. Então, ou seja, eu queria falar sobre isso, só que eu comecei a fazer pergunta. Comecei a fazer pergunta. Ele falou, cara, vamos só focar aqui no Q&A que o pessoal tá fazendo lá no palco.
Naquele momento, eu falei, cara, beleza, eu falei merda, fiz merda, fugi do que eu queria falar, eu não falei o que eu queria falar, fugi da minha autenticidade, não fui eu mesmo. É, não agreguei valor, eu tava só sugando valor, buscando sugar valor, buscando a aprovação dele. Então, eu vou meter o pé. Não faz sentido. O que que eu fiz? Eu aprendi com isso. Então, ou seja, uma coisa que eu vejo que me ajudou nesse evento, mas ao mesmo tempo me ajudou a reforçar também foi essas duas experiências com o dono da Monetize e esse Marconi Roma, foi o lado negativo da coisa, que me fez, negativo não, lado que me fez aprender mais. E o lado positivo foi eu ter tido contato com todas essas pessoas, eu ter tido pegado Instagram, trocado ideia, pedido recomendação, mas tendo uma ideia sincera ali, sendo autêntico, sendo eu mesmo. Cara, eles são pessoas normais, você não precisa ficar ansioso, você não precisa de nada disso, entendeu? Você não precisa. Cara, eu só fui eu mesmo. Eu só fui eu mesmo, literalmente. Eu não segurei nada, eu falei o que eu quis, quando eu quis, no momento que eu quis. E, cara, foi divertido pra caramba. Nós rimos, eu troquei ideia pra caramba com muita gente. Eu aprendi muito, eu peguei muito contato. E aí vem um ponto interessante, que também tem um resultado. Querendo ou não, eu não vou ser um santo e falar, pô, você vai chegar lá sem resultado, que você vai conseguir conversar com todo mundo. Mas eu cheguei lá e eu tive resultado. Porque eu tive resultado e somando com tudo isso, eu consegui ter bastante sucesso e, entre aspas, fazer um network com a pessoa, com qualquer pessoa lá. Então, ou seja, você soma tudo isso. E uma coisa bem interessante é você não ser arrogante, você ser humilde, de certa forma, mas ser humilde a ponto de não humilde sobre a sua própria existência, mas ao mesmo tempo confortável com os seus limites. No sentido que, vou explicar. Tem muita gente que é humilde, mas é humilde a ponto de deixar os outros passar por cima deles. Humilde a ponto de não falar o que, de deixar, de pensar assim, pô, essa pessoa fez uma coisa que não me agrada, essa pessoa falou um trem que não me agrada, essa pessoa tá deixando a porra da luz acesa, eu não quero, essa pessoa tá falando merda pra mim, essa pessoa fez isso e fez aquilo e fez aquilo. Mas como eu sou humilde, eu acho que não vale a pena essa briga. Nesse caso aí você tá se fugindo, você tá deixando outra pessoa passar por cima de você. Eu tô generalizando. Mas se você é essa pessoa humilde, é essa pessoa family friendly, essa pessoa nice guy aí, você provavelmente sabe que eu tô falando com você. E se você não se sentiu nada, não sentiu nada com o que, que eu tô falando aqui, isso provavelmente não atingiu você. Mas as pessoas que eu tô falando atingiu. Então esse é o meu ponto. Mas voltando aqui, sobre você ser humilde, você ser ter uma mentalidade de estudante, cara. Você realmente querer aprender e não subestimar. Literalmente isso, cara. Você, no momento que você subestima alguém, você perde. Você subestima alguém, você perde. Cara, lá eu comecei a conversar com essa garota aí. Ela tá no DR também. Ela é colombiana, cara, gente boa pra caramba. Uma das garotas mais legais que eu conheci lá naquele evento. Das pessoas mais legais que eu conheci naquele evento, inclusive. Do nada chega o Caio. Aí, pra quem não sabe quem que é Caio, é o, é o Camaleão. É o Camaleão. Não sei se vocês conhecem, mas o Camaleão, ele é um dos OGs aí de YouTube. Não sei se ele vai ver esse vídeo, mas o cara é muito brabo. O cara é muito brabo. Ele passou assim, eu comecei a trocar ideia com ele. De boa assim. Falei, cara, me passa o seu Instagram, vamos trocar uma ideia depois. Aí eu vejo que ele digitou assim, Camaleão. Eu falei, que porra é essa, velho? Imagina se eu tivesse subestimando ele, saca? E aí, por que que eu tô falando disso? Teve um cara, em específico lá, é, eu senti a energia de subestimar. Eu senti energia de subestimação. Não foi só eu, foi outros amigos meus que sentiram a mesma coisa com esse mesmo cara. E o cara, mano, não tem skill. O cara não sabe rodar tráfego, o cara não tem skill de edição. E o cara não cria conteúdo. E o cara ainda assim continua subestimando os outros. Subestimando os outros. O que eu vejo é uma pessoa cega. Eu vejo que é uma pessoa cega, é uma pessoa que não tem. Eu acho que seria orgulho, seria a palavra correta. Por que orgulho? Essa pessoa, ela tem orgulho grande a ponto de achar que tudo que ele faz, o que ele é melhor do que qualquer pessoa. Beleza. Eu sei que eu sou melhor do que muita gente, mas isso é confiança, mas ao mesmo tempo eu não deixo isso subir na minha cabeça. Porque eu sei que eu consigo aprender qualquer coisa com qualquer pessoa. No caso dele, a mente dele é fechada. No sentido que é como se você botasse uma lente na forma que você vê o mundo. A lente dele tá embaçada.
ele consegue ver algumas coisas aqui e ali, mas ao mesmo tempo, ele não sabe que ele precisa limpar a mente dele, a lente dele. E se limpar a lente dele, ele consegue ver as coisas pelo que elas são. Literalmente, ele consegue ver as coisas pelo que elas são, e ele acaba por entender que dinheiro, resultado, mulher, aparência, bens materiais, no fundo, não importa. O que importa é a pessoa. O que importa é a pessoa. E aí vem um outro paralelo. As pessoas mais humildes que eu encontrei naquele evento foram as pessoas que mais faziam dinheiro. Coincidência? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu conheci o Toninho lá, que é o Anthony Carreiro, um dos caras mais humildes que eu já conheci na minha vida. É, uns caras muito de boa. Conheci o Jean. As conversas que eu tive com o Jean lá, cara, foi muito transformador. O cara que faz uma grana boa mesmo. E eu conversei, cara, com várias outras pessoas lá, assim, porrada. Cara, tem umas pessoas que fazem muita grana. Um cara lá chamado Luiz, eu não vou falar o sobrenome dele, mas eu conversei com o próprio Camaleão também. Cara, o som. Irmão, foram pessoas que fazem muita grana. Todos eles são humildes. Humilde no sentido de não humilde a ponto de deixar os outros passar por cima deles. Geralmente humilde tem uma conotação negativa. Só que humilde no sentido de que eu acho que vocês entenderam o meu ponto. Eu acho que vocês entenderam o meu ponto. Então, ou seja, eu não subestimei ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. E eu acho que você também não deve fazer isso. Não deve nem subestimar. E aí vem outro paralelo sobre você superestimar alguém. Um amigo meu tinha conhecido uma pessoa bem famosa lá no evento e ele ficou bem excitado. Falou, pô, essa pessoa, cara, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, porra. E aí eu só escrevi assim no WhatsApp e falei, pô, se você vê a pessoa como se fosse um ídolo, se você age como um fã, você é tratado como um fã. Você acaba sendo tratado como um fã. Entendeu o meu ponto? Deixa eu ver aqui só um negócio. Caralho, deixa eu ver aqui. Ah, perfeito. Tem que ficar atento a orar, né, rapaziada? Pai aqui tem que gravar conteúdinho, mas também tem que ir pra night. Atrás das coisas. Mentira. Eu sou de Deus, gente. Eu sou de Deus, cara. Eu vou só comer. Beber uma coisinha aqui e ali, pronto. Sou de Deus. Voltando, vem um ponto de você superestimar alguém. Se você acha que uma pessoa. Você trata uma pessoa como seu ídolo e você age como um fã, você é tratado como um. E chega um ponto que você entende que aquelas pessoas que você vê gravando aula, que você vê postando conteúdo, que você vê, porra, falando, caralho, essa pessoa faz uma grana do cacete, puta que pariu. É uma pessoa real. É uma pessoa real. É uma pessoa, é a mesma pessoa que você. Você é uma pessoa, essa pessoa também é uma pessoa. Vocês são iguais. Vocês são iguais. Saca? Ele é só uma pessoa que tá mais tempo no game, conseguiu mais resultado que você. Ponto. 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 É só isso. É só isso. É só isso. Algumas pessoas vão ter um caráter horrível, fudido. Mas a maioria, não vou dizer a maioria. Agora, outras pessoas também vão ter um caráter bom. Vão ter um caráter bom, no sentido que, pô, você vê que é leve você estar perto daquelas pessoas. Você vê que, pô, você começa a trocar ideia com elas só porque elas são legais de conversar, cara. Você não começa a trocar ideia porque tá pensando em conseguir dinheiro dela, ou em pensar em conseguir uma oportunidade de emprego, ou conseguir uma oportunidade de parceria, de alguma coisa assim. Nada disso, cara. Você tá conversando com aquela pessoa só porque ela é mesma. É ela mesma. Então, ou seja, não existe ninguém superior do que você. Se você age como um fã, você é tratado como um fã. Ponto. Ponto. Por isso que eu nunca tiro foto com celebridade que eu encontro, ou com pessoas que são famosas na indústria, a não ser que eu queira dar um. A não ser que eu peça para poder gravar, para dar um salve para alguém que eu conheço. E é isso. Mas eu em si nunca vou fazer isso. Porque a partir do momento que eu faço isso, eu sou tratado como um fã. Literalmente isso. E eu quero ser tratado como igual. Então eu vou agir como igual. Ponto. Ponto, ponto, ponto. E aí vem outra questão. Teve um editor que eu conheci lá. Eu não vou falar o nome dele. Mas, cara,
17 anos, 17 anos, moleque. Tinha acabado de entrar no DR. O cara tava todo reprimido, todo assim, todo não sei o que lá. Pá. Cara, ele tava sem vaga de operação. Não tinha nada. Irmão, peguei o cara, sentei com ele, do lado, assim, do lado dele. Comecei a trocar uma ideia com ele. Eu não sei porquê, mas eu tenho empatia com os editores, cara. O amigo meu que mora aqui falou, cara, que eu sou o pai dos editores. Eu tenho um grupo com o editor fechado lá. Inclusive, se você é editor e tá vendo isso, me chama aqui no Instagram. Eu vejo se você vale a pena ser colocado lá. Vai ao meu ponto aqui, voltando. Cara, eu sentei do lado desse cara. Falei, mano, vem cá. Troquei ideia com ele, falei sobre o conceito de alavancagem, falei que eu tava gravando conteúdo e eu falei, cara, se solta, vai lá, troca ideia com a rapaziada. Você é uma pessoa, eles são uma pessoa. Tenha confiança, vai lá e grava. Não, vai lá e troca ideia com as pessoas. Pronto, 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 pronto. No final de tudo, a nossa vida é sobre confiança. O cara chegou lá, trocou ideia, mandou mensagem pra mim, me agradecendo, falou, mano, eu troquei ideia com o Romulo, troquei ideia com a rapaziada inteira, pô, peguei umas dicas muito top, peguei uns contatos, peguei uns network lá, foda, foda pra caramba. Porque eu dei essa visão pra ele. Volta nessa questão sobre a confiança. No final de tudo, a nossa vida em si, ela é só sobre confiança. Se você tem confiança suficiente como copywriter, ou se você tem, se você tem confiança suficiente como copywriter, você vai chegar dentro da operação e você vai falar, pô, eu vou fazer grana. Você tem confiança, você tem tanta confiança a ponto de que você começa a aprender as paradas mais rápido, você começa a escrever as paradas e as paradas começam a validar mais rápido. A validar mais rápido. Você tem tanta confiança que mesmo se tá dando merda, você fala, pô, eu resolvo. Então, ou seja, a vida inteira, a vida sua toda é sobre confiança. No final de tudo é sobre confiança. Obviamente, minha questão. Tem os dois extremos. Confiança excessiva leva a ego. E ego excessivo leva à arrogância. Então, ou seja, confiança excessiva é ruim. Até certo ponto. Porque você começa a ficar cego. Você começa a superestimar suas habilidades. Então você toma cuidado com isso. Mas a coisa que eu falo para a maioria das pessoas e o que eu vejo é, elas são, elas têm pouca confiança. O que eu digo é, tenha mais confiança. Eu acho que até hoje eu só encontrei duas pessoas que eu falaria, abaixa um pouco a confiança. Bota a cabeça no chão. Duas pessoas na minha vida inteira. Então, ou seja, é um número muito baixo. Deixa eu ver aqui, vocês estão conseguindo ver aqui, tá? São duas pessoas na minha vida inteira. É um número muito baixo. Muito baixo. Entendeu? Então, ou seja, tenha confiança, cara. Tenha confiança. Vai lá e faz network. Você volta, você constrói relacionamento. E, cara, muito bom, muito bom. Você tem umas conversas muito doidas. E aí, cara, voltando aqui no som lá, eu conversei com ele, cara, eu peguei muita. Foi uma das pessoas que eu fiquei, não surpresa, mas eu falei, cara, eles são pessoas. Foi uma das pessoas que mais me ajudou. E nisso daí, eu vejo o quê? Ele falou uma frase bem interessante. Chega um ponto que as notificações não importam mais. Sacou? As notificações não importam mais. Chega um ponto que eu só desligo as notificações. Faz um tempão que eu não tenho notificação. Eu só vejo por planilha, por tal coisa. Hoje, eu entendo. E olha que eu não tô nem escalando 1 milhão por dia ainda. Quando eu tiver escalando 1 milhão por dia, aí eu vou poder falar com mais propriedade ainda. Mas eu vejo que as notificações chegam a um ponto que não importa. Começa a ser só número ali. Então você começa a voltar na questão do tesão pelo processo. Saca? Pelo processo. E eu ia elaborar mais, mas tá dando horário de eu sair aqui. Fiquem com esse vídeo. Eu espero que tenha sido muito bom. E vambora. Deixa eu até. Deixa eu até pegar meu celular ali. Eu vou tirar uma foto disso daqui. E quem assistir isso daqui, manda mensagem pra mim no meu Instagram. Ou entra lá no grupo que eu vou mandar um presente. Tu acha que eu tirei foto, né? Tirei não. É isso. Adiós!